Vamos bater um papo sobre política com Lívia Pessoa, matando a saudade depois de um pequeno recesso. Lívia, boa noite. Foi a saudade por você que me trouxe pelo braço, Aline, voltei. Eu li nas entrelinhas. Mas nesse pós-carnaval, os assuntos de política ainda estão um pouco mornos, assim, ainda estão voltando à tona? A política não para, com carnaval, sem carnaval, e tudo ainda está sendo colocado em jogo, porque muitos estão na quarta-feira de cinzas ainda. Mas tem muita informação, inclusive, sobre a administração pública, Aline. Sim, hoje mesmo você acompanhou aí uma reunião com o prefeito Silvio Mendes, que anunciou nova licitação emergencial para coleta de lixo e limpeza urbana, e 2 empresas agora devem fazer esse serviço na capital. Foi pago no mês de janeiro, mesmo fazendo mutirão, colocando mais de 40 caminhões pela cidade. Foi uma despesa de aproximadamente 17 milhões de reais. Então, teve uma economia fazendo mais. Então, o que é que a prefeitura está fazendo, respondendo a sua pergunta? É que como essa licitação atual, que é um contrato emergencial, ela se encerra em maio, e considerando a possibilidade, porque se repete, é uma licitação de 5 anos, envolve muitas questões, muito dinheiro, e é preciso que essas condições sejam bem claras para a gente não ter dificuldades para limpar a cidade. Então, considerando esse fato, nós estamos nos antecipando os embargos que sempre vão e acontecem numa licitação desse tamanho, fazendo um emergencial para que, se for necessário, ter uma empresa que concorra com as demais, com as condições que forem impostas. Já vai ser efetivada para durar até pelo menos o mês de maio? Não, a atual empresa ela tem um contrato até maio. Se a gente conseguir que esse edital fique pronto e não tenha nenhum embaraço do ponto de vista de disputa de mercado, o que provavelmente não vai acontecer, então a gente está preparando uma outra emergencial até que a outra entre em vigor. E aí é uma licitação para durar 5 anos. E é uma licitação bilionária, né? 1,6 bilhão de reais. É um serviço essencial da cidade que não tem sido feito a contento há bastante tempo, mas é uma licitação muito complexa, por isso essa emergencial, né? Isso, Aline, inclusive um valor menor do que havia sido avaliado pelo próprio Tribunal de Contas do município, em que colocava que ficaria na casa de 1,9 bilhão de reais, então tudo isso também foi colocado na ponta do lápis para saber como fazer essa contenção de gastos sem prejudicar essa execução do trabalho na capital, que é tão importante. E o que o prefeito explicou para a gente durante a entrevista foi justamente isso, de que até maio existe uma licitação que já está acontecendo com uma empresa, que já está decorrendo, e a partir disso, na verdade, antes do mês de maio, já vai ser aprovada uma outra licitação emergencial que vai durar 5 anos. Então, elas serão paralelas por um certo tempo, para que não haja nenhuma vacância, não exista nenhum prejuízo em relação a essa prestação de serviços, como aconteceu algumas vezes, e que a cidade ficou bastante suja. Então, evitar esse tipo de constrangimento e esse tipo de falha no exercício da administração. Então, por isso que serão 2 licitações ao mesmo tempo. E são, além do serviço do lixo, né, tem um outro assunto que permeia as discussões da administração também, que é o serviço de abastecimento e esgotamento sanitário da nossa capital. Certamente, no Carnaval foi algo a ser discutido e que nos próximos dias deve ter mais um capítulo dessa história, que é a discussão com a empresa Águas de Teresina sobre os serviços que estão sendo feitos e que não estão agradando o prefeito nem a população, né? Isso, Aline, são 2 pontos muito sensíveis em relação à Teresina e principalmente nessa relação com as empresas, com aqueles prestadores de serviço. Até o momento existe um diálogo muito na tentativa de ser harmônico, principalmente referente à subconcessão da Águas de Teresina, mas existiu uma dificuldade no diálogo na semana passada, antes do Carnaval, e que deve, até o final da semana, ter algum tipo de consequência, dada as manifestações de ambas as partes. Então, e tudo indica que não será tão tranquilo a partir de agora. A gente tem que esperar agora, né, para noticiar também e acompanhar.
Olha, hoje, Lívia, você também conversou com o presidente da Câmara Municipal de Teresina, Enzo Samuel, mas o assunto foi político, até porque a questão dessa licitação emergencial não passa pela Câmara Municipal, né? Não, justamente por ser emergencial, com esse teor de urgência, não precisa ser aprovada pela Câmara, vai direto pelo aval do prefeito Silvio Mendes. Então, vai demorar ainda, porque ele não aprovou 100%, ele já está confirmada, mas não foi ainda protocolada pelo município por conta da avaliação técnica, mas não precisa da votação nem da aprovação dos vereadores. E aí você aproveitou para conversar com ele sobre 2026. Isso, Aline, porque o presidente da Câmara, ele é vereador de Teresina pelo PDT, tem uma alta influência pelo partido, mas tem pretensões estaduais para o próximo ano e possivelmente até para a senadoria. Ele é uma liderança importante da base governista e tinha um alinhamento muito firme em ou ser lançado pela chapa majoritária do próprio PDT para o Senado, para ser um dos candidatos ao Senado, ou participar da chapa proporcional para deputado estadual pelo PDT também. Então, ele era uma peça-chave, é uma peça-chave na estruturação dessas chapinhas, dessas pequenas siglas, dessas siglas intermediárias que buscam ter um espaço maior dentro do governo estadual e que querem um protagonismo também, de certa forma, no próximo ano. Mas convites já aconteceram pelo deputado federal Júlio César, que tem a pretensão de disputar o Senado no próximo ano, e coloca o nome de Enzo Samuel como uma possibilidade viável para ser seu suplente. E eu questionei o presidente sobre isso. Olha, na verdade, essa questão política nós vamos discutir no momento correto. Como eu acabei de citar, a gente tem vários problemas para discutir na cidade de Teresina, mas só por uma questão de algumas informações que saíram hoje, é importante manifestar. Por enquanto, a gente trabalha nessa conjuntura lógico que o PDT tem a tendência de participar da disputa majoritária e também de ter chapas competitivas, estadual e federal. E hoje o nosso nome ele é bem avaliado dentro de uma chapa de deputado estadual. As negociações, ainda continuam em relação a esses nomes que vão compor essas chapas ou as chapinhas. 2026 já está muito perto e precisam realmente ser tudo muito bem alinhavado. Bom, agora, atualmente, existe também algo que foi divulgado, anunciado pelo governador Rafael Fonteles, isso na sexta-feira, antes do Carnaval, que foram mudanças na administração com o secretariado. E o atual presidente da Badesp, agora, que foi anunciado como secretário da Secretaria do Meio Ambiente, Felipe Araújo, falou sobre essa nova missão do governo estadual, no governo estadual, e respondeu também sobre uma possível candidatura no próximo ano. Já teve uma conversa na quinta-feira, antes do anúncio do governador na sexta. A gente almoçou, já entendemos algumas coisas, e na quinta-feira, já amanhã, no dia 6 de março, a gente vai ter uma primeira reunião onde a gente já vai direcionar um pouco a nossa equipe de transição para, durante esse mês de março, a gente já poder entender melhor quais são as metas do governo, o que podemos avançar em alguns indicadores que já estão sendo estabelecidos, para a gente começar dia 31 de março já com o pé direito, com muita coisa boa aí para a população piauiense. A hidrovia, tem a questão do hidrogênio verde, do próprio porto e de outros, vários investimentos, como os frigoríficos que estão se instalando no Piauí. Então, a pasta está interligada a vários processos que estão sendo feitos no governo do governador Rafael Fonteles, e a gente vai estar lá para ajudar a quem tiver necessidade ali de alguma coisa dentro da secretaria, sempre de forma correta, seguindo a lei e, como já falamos aqui, buscando um crescimento econômico, a geração de renda e emprego, mas de forma sustentável, que o nosso meio ambiente ele precisa. E, presidente, para finalizar, também se especulou sobre uma ascensão política, de que haveria uma viabilidade ou uma busca por ela em referência ao próximo ano, 2030. Existe alguma articulação, algum diálogo em relação ao senhor? Então, nosso foco vai ser esse da gestão. Claro que, politicamente, nós queremos muito que o governador ele seja reeleito e todo o time de deputados e senadores aí tenham também a sua eleição garantida. Então, é isso que a gente vai trabalhar também. Mas também não negou, Lívia, existe essa possibilidade, pelo que você apurou?
Quem nega consente, às vezes, depende também, mas assim, a primeiro momento, essa mudança administrativa, ela possui os seus respingos políticos, principalmente quando esses nomes eles são da cota pessoal do governador Rafael Fonteles, como é o caso de Felipe Araújo. Ele é alguém da confiança do governador, que executou um trabalho muito técnico na Badesp, que faz referência com crédito ali para empreendedores. Então, tudo isso também traz o seu respaldo para uma possível candidatura no próximo ano ou em 2030, já que, pelo que eu conversei com algumas fontes sobre o modo geral dos nomes do secretariado do governador Rafael Fonteles, algumas candidaturas são para longo prazo, algumas construções políticas são a longo prazo, não são para o próximo ano, mas são para o futuro. Então, qual é o entendimento? O governador Rafael Fonteles, ele foi uma sucessão de Wellington Dias, então ele estava na base, ele era do grupo político, do grupo político petista, mas precisa também construir, juntamente com esses aliados políticos, com esses aliados administrativos do governo, uma nova base, uma base também que se oxigene, que trabalhe da forma política que ele defende ou que ele busca defender ao longo dos próximos 4 anos. Felipe Araújo não é filiado a nenhum partido ainda. Não é filiado a nenhum partido, inclusive questionei ele aí sobre isso, ele disse que no momento não, mas pelo que eu pude falar com algumas fontes do Partido dos Trabalhadores, é uma vontade da sigla que ele vá para lá. Então, isso também é uma articulação que está prevista para a longo prazo, pelo menos de acordo com o partido, e uma possibilidade pelo próprio presidente também. Ok, Lívia Pessoa, obrigada por trazer suas apurações da tarde. Nesse pós-carnaval você já voltou com toda a energia, trabalhando aqui pra gente em prol da notícia. Muito obrigada, até amanhã. Eu que agradeço, Aline, até amanhã.